Pronto, voltando aqui, nós já fizemos o intervalo da primeira parte, então vamos continuar o texto. Então, o doutor Theo vai contar agora, começar a contar como é que tem sido a trajetória dele. Então, ele diz que nos primeiros dias do século atual, que era a época que ele está contando, 1937, então seria o século XX, né? Ele diz que foi convocado a abandonar o solo da França para vir para cá, para o Brasil, para operar, tendo em vista a transformação que se realizava neste país. Então, aqui já estava, né? O espiritismo já estava indo bem adiante. Ele fala que o nosso grupo, o grupo dele lá, deveria encarregar-se de sitiar a mediunidade e os novos cruzados do cristianismo, instaurando o tribunal de punição e trazendo-os aos nossos recintos, quando semi-desligados pelo sono, para que as visões dos nossos cenários e das nossas operações diversas pudessem infundir-lhes medo ou sedução, deixando nas suas lembranças as sementes do desejo, no culto do sexo, da ambição, do dinheiro, da prepotência e da vaidade. Em diversas sessões espíritas, emissários nossos têm procurado penetrar com o objetivo de semear ali a discórdia, multiplicar as suspeitas, irradiar o azedume e difundir a maledicência. Gente, isso daí já tem quase 90 anos. Olha só que o espiritismo já vem esses anos todos sofrendo essa situação aí, né, de ameaça, né? Então ele fala que quando as circunstâncias facultam, né, facultavam, né, de acordo com que for a circunstância, eles continuam esse comércio, né, com o encarnado pela incorporação sutil ou violenta, ou seja, eles vão obsediando devagarzinho, vai aquela influência sutil e vai até chegar na violenta, que ele fala, conforme a leviandade dos membros. Sem dúvida que temos conseguido boa colheita, principalmente no campo das agressões morais de vária ordem, em que os falsamente bons e os aparentemente honestos oferecem campo favorável para as nossas mudas, multiplicando-se facilmente. Então, estão colhendo bastante, né? Bastante coisa, porque eles conseguiram uma boa colheita, que ele fala, né? Vai semeando e vai conseguindo. Então, a observação aqui lá na referência, é que a gente tem o que Marcos, que tem várias falas que Jesus fala assim, vigiai e orai, mas em Marcos 13, capítulo 13, versículos 33 a 37, Jesus vai alertar, olhai, vigiai e orai. Então, também tem o olhai primeiro, que é você ficar atento às coisas que estão acontecendo, e vigiando o pensamento e em oração o tempo todo. E aí a gente tem que estar sempre lembrando, nós estamos em conexão com nossos espíritos superiores? Estamos o tempo todo vigiando para ficar sempre nessa conexão com o alto, porque tudo depende de nós. É evidente, e continua falando, né? No caso, o doutor Theo. É evidente que o nosso acesso não se faz em todos os recintos, porque, alertados, muitos se mantêm em atitude de vigilância, coibindo-nos a interferência. Além disso, os seguidores do Cordeiro conseguem dispersar os nossos agentes, utilizando-se de processos muito eficientes. Como poderia me agasalhar nessa casa? Ele que era o que mais atacava, né? Como me liberarei dos compromissos com aqueles aos quais me encontro vinculado? Está preocupado lá com o povo das trevas lá. Aí o Glauco vai falar: elucidamos-vos que essa casa dispõe de defesas construídas em muitas décadas de santas realizações, merecendo do plano divino carinhosa assistência. Resguardada das forças agressoras, ela é agasalho e hospedagem abertos aos que sofrem, sob a direção do Cristo. Não há por que considerar compromissos senão com a verdade, que ele está preocupado com os compromissos dele, né? Aí ele fala: os outros não podem ser denominados compromissos, mas conchavos da ignorância, destituídos de qualquer valor, pelos propósitos infelizes de que se revestem. Nossa destinação, meu amigo, é a verdade. Então, naquele momento, fez um silêncio natural. E enquanto ele meditava, né, o doutor então meditava, Saturnino chegou trazendo Ana Maria, adormecida, que foi colocada carinhosamente sobre alvo leito. Vendo-a, o doutor Teofrastos foi acometido de angustiante expectativa. O benfeitor vigilante acalmou-o com um gesto delicado, após o que se aproximou da jovem adormecida e, tocando-lhe as têmporas, despertou-a com voz amiga e confortadora.
A leprosa olhou em torno e, devidamente acalmada pelo instrutor, reconheceu o Dr. Teofraste. O olhar adquiriu brilho especial, alongou os braços e, ante a aquiescência do mentor, que ele deixou, né, consentiu, o antigo mago estreitou-a com imensa ternura, envolvendo-a em ondas de afetividade e carinho. Aí o Theo fala: quanto esperei para esse momento? Ela responde: também eu, retrucou em lágrimas, né? Ele pede: perdoa-me, Henriette. E ela fala: perdoar-te, sou eu que te rogo, Theo. Ajuda-me e não me abandones mais. Roguemos a Deus que nos ajude a partir de hoje. Não suportaria mais viver sem ti. Por que demoraste tanto? Ele fala: perdoa-me, por mais que te buscasse, jamais reencontrei-te. Não nos separaremos mais. Renunciarei a tudo para experimentar a ternura das tuas mãos e a meiguice dos teus olhos. Ouve, Henriette Marie, o que eu te direi e que irei te falar. Escuta com atenção. E aí não pôde prosseguir. O choro convulsivo desatou-lhe na alma e ele recuou, vencido, cambaleante, aos gritos. Mentor amoroso aproximou-se e exortou ao equilíbrio. Falou-lhe da significação do momento e das poucas reservas que possuía Ana Maria, recém-libertada da constituição psíquica do seu antagonista e necessitada de estímulo para aceitar os novos encargos de esposa e mãe, logo se lhe refizessem os departamentos físio-mentais. A palavra oportuna ajudou o atormentado a recompor-se. Achegando-se à jovem, o irmão Glaucus relatou: filha, hoje tem início nova etapa na jornada do teu espírito eterno. A construção da manhã tem início agora. Sombras e receios, mágoas e recriminações devem ser superados. E a eles se faz necessário antepor a esperança e paz, fé e trabalho na reconstrução da felicidade que tem demorado. Muitas vezes, ou quase sempre, o que nos ocorre é consequência do que realizamos. Jesus, porém, que não deseja a morte do pecador, mas a sua redenção, faculta-nos a todos ensejos de resgate luminoso. O teu sonho de amor, esperado por muito tempo, se concretizará. O nosso Teofrasto necessita também de recomeçar a experiência, a benefício dele mesmo. Entre ambos, porém, medeia o impedimento dos estados em que permanecem. Enquanto tu jornadeias no corpo carnal, o nosso amigo se encontra libertado dos fluidos fisiológicos. Ante, pois, a impossibilidade de uma comunhão matrimonial, solicitamos que lhe ofertes a intimidade orgânica para que ele recomece o caminho, na condição de filho da tua devoção e do teu carinho. Então, a Ana Maria, sacudida por impulso inesperado, ajoelhou-se e, abrindo os braços, balbuciou: que se faça a vontade de Deus. Aí o Glaucus fala: tu, porém, filha, deverás oferecer ensejo a outro ser que ama e padece, esperando compreensão e piedade. Trata-se de Jean Villemin, o infeliz sacerdote que, no pretérito, desencadeou todas essas aflições. Aí a Henriette, né, a Ana Maria, ela fala: a ele eu me recuso a ajudar. Odeio com todas as forças. Como ele poderia ser mãe? Aí o Glaucus vai dizer: o ódio somente desaparece na pira do sacrifício do amor. É certo que ele te fez sofrer em demasia. No entanto, a tua felicidade, que agora tem início, é, de certo modo, facultada porque ele te libera dos vínculos da rebeldia com os quais se ata a ti. Ou seja, ele, quando saiu, né, foi desligado da Ana Maria, agora, ele libertou ela para que pudesse continuar a vida dela, e isso também está sendo uma felicidade para ela agora, né? Então, ele foi afastado para tratamento, e assim sentirás o benefício da saúde e da paz em retorno. Negar-lhe-ás a sublime oferta do recomeço, que a tia misericórdia divina, por sua vez, está concedendo? O teu seio, transformado em santuário maternal, receberá o amigo e o adversário, e os terás como filhos, sofrendo e amando, ajudando-os reciprocamente. Ana Maria, em lágrimas, fitou o antigo afeto, que permanecia palermado, que o doutor Tel estava palermado até agora, e inspirada pelas forças superiores que saturavam o recinto, concordou: se o meu amor pode beneficiar o Theo e a minha recusa, Jean, pode ser fator de insucesso, o aceito também como filho, e que Deus tenha piedade de nós. Então o irmão Glaucus enlaçou a jovem em terno abraço e, tomando o doutor Teofrasto no mesmo gesto,
rogou ao Senhor que os abençoasse, felicitando-os com a concessão da união espiritual. A jovem foi reconduzida de volta ao corpo no lazareto. Depois de mais alguns estudos sobre a nova condição do irmão Teofrastos, esse se aproximou da porta e despediu os dois guardas, ficando combinado que ele se demoraria naquela casa sob os auspícios dos instrutores, até o momento em que seria encaminhado a uma colônia preparatória para a reencarnação futura. Mesmo porque outros trâmites no processo da desobsessão de Mariana, aquela primeira da história lá, né, requereriam sua presença. Antes do sucesso daquela madrugada, o irmão Glaucus, sensivelmente comovido, orou a Jesus em gratidão e os trabalhos foram encerrados, depois do que fomos reconduzidos ao lar. Então, aqui, no caso, a gente vê que, como a gente estava comentando no primeiro bloco, ela acabou tendo que aceitar, né? Ela viu que ele falou, olha, o que acontece? Vai pegar só um, não vai dar certo, né? O outro ia ficar lá afastado, depois ia ter que ter um jeito de juntar os três, né? Que foram os três que tiveram a experiência juntos. Então ele coloca, pô, recebe os dois como filho, aí ela pensou, né? Se eu posso beneficiar o Theo, e se eu recusar o Jean, isso pode ser um insucesso em toda essa história, então eu vou aceitar. Mas é o que nós estávamos comentando, aí fica um filho que é muito afeto e outro filho que é um desafeto, e às vezes acontece, a gente sabe depois que a pessoa renasce, né? Que aí começa aquela diferença, né? A mãe não se dá muito bem com o filho, porque também as programações vão envolver, e o que a gente tem que aprender? O nosso objetivo aqui, toda a nossa encarnação, de todas as pessoas, são aprender a amar. Isso que nós temos que ir, que foi o que Jesus colocou, né? Amar ao próximo. Como eu vos amei, que é a coisa para a gente no momento é praticamente impossível, mas você tem que se esforçar para isso. E aí tem até um memezinho que saiu esses dias que eu achei bonitinho, tá Jesus de mão dada com a menininha, e a menina fala assim, mas é muito difícil amar o próximo, né? Todo o próximo, que não é, no caso, um afeto. E aí Jesus fala assim: comece compreendendo-os, que nós temos que fazer. Começar compreendendo, né? Que essas pessoas são pessoas que têm seus limites, são pessoas que têm problemas, e a gente também, e a gente está aqui para justamente ter esse acerto, né? Acerto de amor entre as pessoas. A fraternidade é o nosso objetivo, né? Fraternidade universal. Então, aqui para fechar, para a gente não ter ficar muito assim, vendo que tem muita coisa boa, isso foi uma referência que deram lá na live, vamos ver uma mensagem que de Dr. Bezerra, em 8 de novembro de 2009, olha quanto tempo já, hein? E a era nova de divulgação do reino de Deus. E ele começa falando, filhos da alma, que Jesus nos abençoe. Soam na espiritualidade superior os clarins que anunciam a grande transição. Nem tudo, porém, são trevas e sofrimentos. Não apenas testemunhos de lágrimas em holocaustos novos, homenageando o Senhor da vida. A misericórdia do amor enseja-nos a madrugada de luz, caracterizada por um festival de bênçãos. Desde há muito, não se observam expectativas abençoadas como as que se desenham para o futuro. Era a nova de divulgação do reino de Deus nos corações ansiosos de paz, momento significativo de comunhão entre a terra e os céus. As falanges do amor confraternizam com os emissários da caridade mergulhados na indumentária carnal. Então, tem emissários da caridade que estão aqui encarnados, junto com as falanges do amor, cuidando, né, do caso do planeta Terra e das pessoas. Então, o que nós temos? Que é a mensagem indispensável, que nos predisponhamos todos, desencarnados e encarnados, a essa comunhão efetiva, em que o mundo transcendente e a vida imanente no planeta terrestre se hão cansado de perseguições e de angústias, de sombras e amarguras. Já estão cansados desde 2009, tá vendo aí? E aí já tem bastante tempo que a gente está passando por esse sufoco, né? Nesse momento, cabe nos recordar as boas novas de alegria, que, chegando à Terra por segunda vez, se instalarão por definitivo no país das almas humanas, favorecendo-as com a paz anelada. Mantende-vos fiéis aos postulados da codificação espírita, que restaura, em sua pulcritude, a mensagem de Jesus. Esforçai-vos para que daqui saiam as claridades diamantinas do Evangelho em espírito e verdade, a espalhar-se pela nacionalidade brasileira nos próximos festivos dias de gratidão e de exaltação ao incomparável mestre Galileu.
e das terras formosas do Cruzeiro espraiem-se as notícias libertadoras por toda a terra, iniciando verdadeiramente o período novo. Que a gente sabe que o Brasil é o país que tem o espiritismo, né, muito mais evoluído nos outros países, então praticamente é daqui mesmo que está saindo a boa nova, né? Como fala no livro A Caminho da Luz, que a árvore do Evangelho foi transplantada para cá. Bom, conheceis, graças a cicatrizes na alma, as dificuldades que defluem da longa jornada pelos difíceis caminhos de renovação espiritual. Trazeis as marcas profundas dos erros praticados, agora diluídas suavemente com os sublimes antídotos do Evangelho libertador. Sede fiéis àqueles que, em nome de Jesus, preparam esses caminhos para que pudesses percorrê-los. Não temais o mal, por mais se afigure apavalhante, por mais complexas e traiçoeiras sejam as suas armadilhas, porquanto somente lobos caem nos alçapões para lobos. E porque estás no rebanho do Senhor, ele cuidará para que não tombeis nessas facilidades perturbadoras. Os espíritos encarregados de dirigir a nacionalidade brasileira acompanham o momento político-social da pátria do Evangelho e Jesus está no leme da barca terrestre. Esse aqui a gente tem que repetir todo dia quando acordar. Jesus está no leme. A gente tem que ter certeza disso, confiança, sabendo que tudo está sendo conduzido da melhor maneira possível. Não duvideis, mesmo quando tudo parece conspirar contra a ordem, a legalidade, o dever. As vozes dos céus proclamam a ordem superior e mandam que desçam as sombras terrestres, os emissários da verdade, para a grande restauração. Nós sabemos que estão reencarnando aí, ainda vem mais ainda, os emissários de Jesus também. Sois os abridores dos caminhos do porvir, como outros o fizeram para vós. Exultai por viverdes esses gloriosos dias da humanidade, de ciência, de tecnologia de ponta, de conquistas da inteligência e de despertamento das emoções nobres no chavascal das paixões perturbadoras. Pedistes para renascer nessa hora de desafio e recebeste a bússola para vos oferecer o norte magnético, que é Jesus. Então, lembrar aqui que ele coloca a gente como espírita aqui, que a gente pediu para nascer nessa hora, justamente para ajudar. Então, nós estamos aqui para manter a nossa palavra, né? Prosseguir, filhos da alma, jubilosos, vigilantes e devotados, porque o amanhã vos pertence, porque pertence ao incomparável Rabi da Galileia. Nós, os espíritos e espíritas, integrando as hostes do Evangelho, abraçamos os vossos sentimentos, as vossas vidas, buscando suplicar ao Pai Celestial que vos aureole com as bênçãos imarcessíveis da saúde integral e da paz. Que Ele, o guia e modelo da humanidade, a todos nos abençoe. São os votos do servidor humilde e paternal de sempre, Bezerra de Menezes. Então, terminamos aqui o nosso a segunda parte. Temos aí um tempinho para poder agora comentar com calma, mas foi assim, Capítulo belíssimo, né? belíssimo e Nossa Senhora, que bastante emoção. instrutor, né? E a emoção de você ver como é que consegue, pelo amor, sempre pelo amor. Você vê que é o amor do Theo né, aquela pessoa que foi o amor da vida dele, que sofreu aquela desgraça na época. E é isso que vai resgatar um chefe das trevas de mais de 450 anos agindo, como é que sempre tem um pouco. E ele fala, né? Engraçado que ele fala ali assim, que ele, mas você falando de Jesus, ele fez ele, por que que, você que não queria estar com ele, né? Você que foi o que estava atacando ele, vai explicar. E ele fala assim, mas eu sempre pensava nele. Ele disse, cada pessoa que ele torturava, ele lembrava de Jesus no fundo. E ele nem era sacerdote, né? Ele, na verdade, fazia trabalhos ali com ervas, com tudo, por isso que ele foi considerado um bruxo, né? Com certeza, né? E ele também devia ser, era um médium, né? Porque ela falou que ele conversava com os mortos e tudo. Então, ele coloca aqui que ele tinha essa ligação com Jesus, ele não sabia como. Então, no fundo, mesmo o maior revoltado, o mais revoltado de todos, eles têm uma intuição, né? Que está acontecendo, que tem Jesus ali junto deles, e eles podem não estar ligados, tá com ódio, mas o ódio sempre é o amor doente, né? Doença da parte doente. Então, assim, para ele mudar, foi justamente pegar. E quando ele viu que ela estava obsediada
estavam comendo. Ele achava que não, eu vou tirar dali, que eu tenho esses poderes. E ele saberia, mas o Glaucus fala para ele: olha, não é assim. De um momento para outro, você pode achar que você vai fazer o poder lá e não vai conseguir, por vontade do Senhor. E você está vendo que vai causar para ela? Ele tirando ela daquela maneira, que ele falou que ia fazer ela desencarnar, ele não ia conseguir ficar com ela, porque ela acaba saindo numa sintonia, ela já era. Ele fala assim: o algoz, a pessoa que está sofrendo nesse momento como vítima, sempre está acima do algoz. Se ele conseguisse tirar ela, ela ia passar para outra parte vibratória e ele ia não conseguir alcançar, entendeu? Então, assim, mostra para ele que o poder que ele tinha, tudo nessa hora. Tem que lembrar sempre que Jesus é o maior. Ele falou: Jesus é que é o chefe aqui. E aí ele conseguiu convencer. Nesse momento, ele está lá, ele vê que ele manda os guardas irem embora e ele está se prontificando a ficar lá, tanto que nos próximos capítulos, mais para frente, ele vai ficar, lógico, até ele reencarnar agora, até ela ficar boa de saúde, casar e ter um filho, vai passar um tempo. E ele vai estar ali, e eles vão colocar ele na convivência do todo o trabalho que o centro, que os benfeitores daquele centro espírita, daquele local, fazem. Então ele vai ver como é que é a mudança de cuidar da pessoa, que ele achava que ele era da justiça com as próprias mãos, se enganava, né? Porque aí que ele agora até viu, né? O caso dele ensinar o obsessor da própria Henriette a sugar o máximo dela, e depois a gente descobriu que ele foi um dos que ensinou. Mal ele sabia que aquele cara foi o mesmo cara que mandou matar ele, né? Mandou queimar ele na fogueira. Então, assim, é um texto belíssimo, com muita coisa interessante para a gente. Essa hora que a gente vê também que eles fazem parte desse grupo dos 12, que é uma coisa impressionante. Você vê que já há 90 anos atrás, ele comenta que tem 10 magistrados que são da Terra, das regiões infernais, que são chefes acima deles. E eles são as 12 mentes dominadoras. Então, tem vários locais talvez até nem existam mais, né? A gente espera que não, que tem essas mentes dominadoras que vão ensinando as pessoas a influenciar, e eles conseguem atingir, especialmente, porque também odeiam Jesus, os espíritas. Então, sabendo que os trabalhos dos espíritas é um trabalho de voltar, né, a trazer, né, o cristianismo, e aí eles ficam com raiva, e ele já foi contratado na época para isso, veio para o Brasil, estava lá na França, ele ainda estava na França quando ele começou o século XX. Então, vocês veem que, assim, é tudo organizadinho, né? Esse é o verdadeiro crime organizado. Então, o que que vocês, assim, em relação ao texto aí que a gente pode comentar mais? Agora vocês comentam aí. Por nenhuma dúvida do assunto? A primeira parte eu não pude escutar tudo, mas eu vou lhe falar. Eu li o texto enquanto você estava passando o texto e eu não estava podendo falar nem escutar. Eu vou lhe falar. Só essa é muito emocionante, porque você vê o trabalho intenso da espiritualidade e o cuidado que nós temos que ter. É um cuidado muito grande. Cada vez mais reforça que a gente precisa estudar, que a gente precisa, é o que hoje eu falei com o Pedro, que a gente tem, eu até citei seu nome ontem, eu lembrando ao Pedro, lembra que você chegou a falar o quanto é importante, antes da gente dormir, tomar cuidado com os conteúdos daquilo que a gente assiste, daquilo que a gente escuta, até os filmes, eu falando isso com ele, que ele está no final das férias. Aí eu falei: Pedro, você se lembra do que a Sultane falou? Lembra do que a gente estava conversando? Falei: olha, cada vez que antes de dormir você ficar vendo certas coisas, na hora que você vai dormir, o seu espírito, com certeza, porque ele vinha reclamando, aí eu relembrei a ele o que a gente conversou. Porque, pensa só, o cuidado da gente tem que ser redobrado. Não que nós não somos melhores do que ninguém, mas como nós já estamos estudando e vendo hoje, o estudo de hoje, o quanto a gente tem que tomar cuidado, porque quando o corpo vai relaxar e o espírito deixa o corpo, para onde que a gente vai? Se a gente não tiver cuidado, não tiver todo aquele preparo durante o dia, não é só à noite, durante o dia, os nossos pensamentos, faz a gente parar para analisar que a nossa responsabilidade é muito grande.
por estarmos estudando, por já estando. Eu digo que a gente já tem alguma letrazinha, a gente já conhece. A gente não tem o livro decorado. A gente está começando a aprender as primeiras letrinhas do quão é importante a disciplina que Emmanuel falou para Chico, que Joana fala para Divaldo. Disciplina, disciplina e disciplina. Não é brincadeira, não. É muito sério. E vendo o estudo hoje, o tema, tudo que envolve, a responsabilidade é muito grande. Te agradeço muito por ter essa oportunidade de participar desse estudo, que é muito importante. E ver como você falou, é nossa responsabilidade, né? Que você vê que o doutor Bezerra vai colocar aqui bem claro, como a gente também, aqui no caso, sendo espírita, né? Ele está sempre lembrando que nós estamos por conta de Jesus, e ele coloca bem claro que nós estamos sendo o abridor do caminho do porvir, como outros fizeram para nós. No caso, o Espiritismo veio vindo, né, abriu os caminhos, e nessa existência nós estamos tendo a oportunidade de estar conhecendo, e a doutrina espírita que está dando essa chance de a gente conhecer isso tudo, e ele fala para a gente ficar feliz, porque a gente está vivendo esses gloriosos dias da humanidade. A gente parar para pensar, né, de todo o tempo que o planeta Terra tem aí, né, esses sei lá quantos milhões, sei lá, de anos, que eu nem sei mais como é que a gente parar para pensar, desde que a gente, no caso, apareceu o ser humano, e a gente está agora na virada do básico para não que a gente sabe que o mundo de regeneração não é felicidade, ainda vai estar equilibrado, né? O mal e o bem. Agora, o mal é maior que o bem. Na regeneração, ele fica meio que a balança equilibrada, mas não vão acontecer coisas sérias e horríveis, porque as pessoas já não vão ter mais vontade de fazer o mal. Vão fazer o mal sem querer, como a gente faz agora, né? E aí, no caso, depois já vão ter uma virada que já está uma conquista da inteligência. Já teve um despertamento que nós estamos num nível que não é aquele pessoal, como começamos, né? Simples e ignorante, não é aquele pessoal que não entende bem as coisas, e você vai vendo. Por isso que você fala que quando passar para a fase da transição e entrar na regeneração, nós vamos evoluir muito mais rápido, porque a gente já vai ter outra consciência, a consciência já vai estar muito mais desperta. E, além de tudo, a parte da sabedoria de um lado, o amor já vai estar mais crescendo do outro, não, vai estar maior do outro lado, e nós vamos estar com uma consciência mais. Eles falam que a gente vai estar, inclusive, mais com sensação do parte espiritual. A maioria vai estar funcionando como médium, né? Vamos estar recebendo as influências com mais facilidade e mais dóceis aos conselhos dos nossos mentores, né? E, nesse sentido, a gente vai conseguir seguir mais rápido. Nós não vamos ficar demorando mais 500 mil anos aí para poder evoluir, não sei quantos mil anos, porque nós vamos evoluir com mais rapidez, porque agora é consciente. Agora a gente tem a vontade, nós vamos estar sabendo, né? Já temos consciência do que o Espiritismo já nos abriu a segunda porta, aí vamos estar funcionando com base no Evangelho. Então, nós pedimos para renascer, nós tivemos essa facilidade, não é que a gente não tenha pedido, a gente tenha aceitado, né? Porque, de repente, eles colocaram assim, como a gente comentou no primeira parte, a pessoa, pelo que a gente lê, a maioria não fica escolhendo, olha, eu vou fazer o seguinte, nessa vida eu vou nascer com fulano, vou casar com ciclano, não. Você tem uma programação que ela é baseada com os benfeitores te trazem. Então, no caso dela aqui, mostrou, olha só, o negócio é o seguinte, você tem o Theo e o outro como filho, e acabou, tipo, vai casar, né, para vocês conseguirem acertar. Poderia não aceitar? Poderia, e continuava ela lá doente, sendo sugada pelo obsessor, né, o outro, isso tudo poderia ser, é teu livre-arbítrio, mas eles te colocam de uma maneira tão dócil, tão linda, né, que eles vão falando as coisas e vai te envolvendo naquela vibração, que você vai aceitar. Então, nós também passamos por isso, programamos isso de alguma maneira, ou concordamos em estar aqui agora. Concordamos de fazer parte dessa mudança com o nosso, pelo menos com a nossa consciência, e que a gente faça melhor só com a nossa, né, com o nosso espírito, conosco, que nós somos o espírito, e ao nosso redor. Se a gente já modificar esse pouquinho, já ajuda, porque a gente sabe que mudando um pouco para melhor, a ressonância vai ampliando. E que a gente consiga modificar essa vibração, modificar a psicosfera, que aí vai chegando mais rápido o momento realmente, estamos na transição, momento da regeneração. E quando chega nisso,
aí vai mais fácil, porque as pessoas estão com outra consciência. Essa turma da limpeza vai sair, que a gente sabe que já estão saindo, nós estudamos isso lá no livro de 2020, né? Já está sendo estão limpando com muito mais força. Essa turma da agora, a gente já viu que eles estão reencarnando aquela limpeza do umbral pesado desde 1940, que eles estão mostrando isso aí. Então, você tem gente aí que está, ó, 70, está indo embora até. Tem gente reencarnando de mais 50, que eles falam mais ou menos, de 50, 60. Então, todos nós aqui podemos estar na mesma, né? A gente pode falar nada, mas que estamos aqui agora conscientes, estamos, está comprovado. Nós aqui, que a Céia falou aí, nós estamos estudando, então temos a consciência. A colocar em prática o que a gente estuda toda semana. E vigiar o pensamento, fazer nossa oração agora antes de dormir, sempre, ou se não tiver na hora que deitar, você pode fazer um pouco antes. De qualquer maneira, se liga, se conecta com o seu mentor e com a espiritualidade superior, para que a gente possa fazer a diferença, pelo menos a nossa parte. E vamos levando, gente, o que a gente consegue, mesmo tropeçando, caindo, passa os momentos aí dos estresses, aí junta a família toda, aquela confusão toda, aí daqui a pouco você vai, se estressa e grita, aí daqui a pouco pensa assim, não pode entrar em culpa, pensa assim, poxa, eu levei um tropeção, lá vou eu de novo, respira fundo e vai embora, porque também não podemos ficar para baixo, lembrar disso, a gente tem que ter o esforço, ele cada vez é maior, no sentido que você reconhece e continua. Não pode ficar reconhecendo, ficar se culpando, falar, meu Deus, eu não consigo, eu sou burro. Não pode. Isso a gente tem que levar. A gente sabe que isso não traz boa vibração. A vibração é aquela. Eu levo um tombo, vai para frente, respira. Estou aqui para servir Jesus. Bota naquele foco ali, a orientação, a luz. Estou aqui para servir Jesus. E vai, porque se você já tem, como eles falam, um propósito, agora é moda falar, né? Um propósito na sua vida, o objetivo de realmente estar aqui para se melhorar, fazer sua transformação moral, seguir Jesus, no sentido do roteiro que ele traçou, está lá, tudinho que a gente precisa fazer. Então, é seguir em frente, não voltar, não entrar no desânimo. E mesmo com as coisas que acontecem na nossa vida, que são muitas, e é o tempo todo, para quem tem família grande, então, beleza. Quem tem pouca gente, não serve para lugar nenhum. Agora, quem participa de diversos grupos, tem a família grande, tem 1000 coisas para tratar, é o tempo todo momentos de teste, de prova, para você provar que realmente você está. Realmente você está estudando, então tá bom, vamos ver se você vai botar em prática o que você está estudando, teoria. Então é isso aí, essa é a minha parte que eu falo por mim aqui, porque isso aí todo momento a gente tem que estar se vigiando mesmo, no sentido de melhorar, não ficar se culpando, não com remorso, entendeu? A gente erra, se arrepende, vai lá e conserta. É assim, é aquela etapa. Errou, arrependeu, foi lá, conserta. Se tiver que passar numa expiação aí que tem, né, no meio, para você, agora eu estou triste porque eu fiz isso e vou melhorar, e aí você parte para a ação. É o que a gente precisa fazer, lembrar sempre dessas orientações da doutrina espírita e de Jesus, que é o que nos rege, né? Tem 4 minutos. Alguém fala mais alguma coisa que eu já estou ficando cansado de falar hoje. Carla, comenta. Oi, vocês estão me ouvindo? Tá. É porque eu tive dificuldade no início aqui de entrar. Então, eu ia falar mais ou menos o que você falou, não tudo, né? Que a gente já tem um pouco mais de, como é que a gente fala? De consciência, né? Do nosso, da nossa importância, da importância, não é da gente, a importância da nossa reencarnação. Então, a gente observa isso em muitas pessoas, né? As pessoas estão mais preocupadas com isso, essa observar, né? O seu comportamento para melhorar. E, ao mesmo tempo, a gente vê também muita gente, assim, quando você começa a sair um pouco daquele nosso mundo fechado, né? Das atribulações da vida e tudo, quando a gente sai um pouco, que o Espiritismo permite isso a gente, né? Que a gente olhe para de fora, né? Como se nós fôssemos outro eu. Quando a gente olha para os nossos amigos, parentes, conhecidos, e a gente percebe que eles ainda não saíram daquela Matrix, né? Vamos brincar com isso, né?
a gente fica assim, puxa, que desperdício, porque realmente ainda tem muita gente que não conseguiu enxergar a importância da reencarnação, a importância do que a gente tem que fazer aqui e que nós temos que fazer hoje. Quanta gente fala, essa encarnação não dá mais não, eu vou ter que deixar para a próxima. Hello, quem te disse? Né? Eu conto ou você conta, né? Como é que você sabe se você vai ter outra chance igual a essa, né? Uma vez eu assisti uma palestra, não sei quem foi que falou, né? Que quem te garante que você vai estar com aquela pessoa novamente a ponto de poder acertar aquelas contas de boa, né? De pedir perdão, quem te garante? Então tem que ser agora, né? Então, a gente, com os nossos irmãos e pais e mães, e a gente tem tantos conflitos, né? Não é à toa que a gente tem inúmeras famílias conflitantes, né? Mas eu acho que o tempo já está acabando, né? E eu estou falando muito. Mas, enfim, era isso que eu queria falar, gente. Que eu fiquei encantada com esse capítulo, não pude assistir desde o início por conta da dificuldade técnica, Vai mas dar tempo. Faz a oração fantástico. final aí que tem um minutinho para gente. Foi um ótimo capítulo. Então, tá bom. Desculpa, gente, aí, Faz a oração, então. falei muito. Senhor Jesus, agradecemos mais uma vez a oportunidade de estarmos aqui reunidos, estudando o Espiritismo, estudando o Evangelho de Jesus, através das obras maravilhosas dos seus espíritos iluminados, que nos auxiliam, nos aconselham, e pedimos, Jesus, que a gente possa colocar em prática todos os dias esses ensinamentos. Que a gente, mesmo tropeçando, que a gente se levante e continue. Essa é a nossa luta diária. Que assim seja. Obrigada, Jesus. Isso aí, Graças a Deus. graças a Deus. Vai acabar o nosso tempinho, só para dar um tchau. Boa noite, até terça que Tchau, vem. boa Foi Boa noite. muito bom, noite, gente. Boa meninas. noite, gente. Tchau, Obrigada, gente. valeu, Boa gente. noite. Até Boa terça. noite. Tchau, até terça. Boa noite, Tchau. gente. Fiquem com